Glória a Deus. Tu és santo, Pai. Esse hino é maravilhoso. Fala que mais vale um dia no centro do teu querer do que toda uma vida sem jamais te conhecer. Glória a Deus. A todos aqueles que conhecem o Senhor, eu tenho o privilégio de dizer isso, de falar isso. Mais vale um dia no centro do teu querer, Pai, no centro da tua vontade, do que toda uma vida perdida sem te conhecer, sem ter contato com o Senhor. É uma verdade que nós cantamos e é muito forte, muito profundo quando a gente canta isso. Porque eu sempre falo de música, eu sempre questiono algumas canções que a gente canta, mas aquelas músicas que a gente canta, que tem uma frase que é legal, uma coisa que é bem cantada, eu gosto de frisar também. A gente precisa cantar músicas conscientes, que nós saibamos aquilo que nós estamos cantando. E não há nada mais interessante do que você virar para o Senhor e falar: Deus, um dia na tua presença vale mais do que a vida inteira. Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor possa nos abençoar cada dia mais. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Nós vamos estar falando hoje sobre o tema bem curtinho, 2 sílabas, que é cura. O Senhor despertou no meu coração alguns dias a falar um pouco sobre cura, sobre algumas maneiras de ser curado, de receber a cura. E essa palavra veio no meu coração para desconstruir algumas coisas que foram construídas com o passar do tempo, com os anos de caminhada, com muitas vezes a minha maneira de achar que a cura nas nossas vidas, eu estou falando de cura de enfermidades mesmo, de doenças, a gente achar que a cura das nossas vidas ela é simplesmente algo, como que eu posso dizer? A gente baseia a cura na nossa fé e às vezes a gente não recebe essa cura. Nós vamos entender algumas coisas a respeito disso e a gente também vai desconstruir algumas coisas que foram construídas, como essa foi construída pela minha própria fé, pela minha maneira errada de enxergar ao longo do tempo. Então, para isso, nós vamos começar falando de graça, porque falar de cura sem falar da graça de Jesus é praticamente impossível. Então, para isso, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Efésios 2, versículos 8 e 9. Amém? Pode ficar sentado mesmo. Efésios, capítulo 2, 8 e 9. Amém? Amém. E diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós. É um dom de Deus, não de homens, para que ninguém se glorie. Amém? Interessante, porque a gente vai falar de cura, porque a gente vai começar a falar de graça então. Para a gente poder entender o ponto de cura que nós vamos chegar. Para a gente poder entender onde nós, finalzinho, onde nós vamos ligar graça com a cura. Primeiramente, a gente está falando aqui no livro de Efésios, Paulo ele vem falando de uma graça que não é uma graça comum, é uma graça especial, uma graça divina. E existem 2 tipos de graça, ao meu ver. Existe uma graça que ela é uma graça comum e outra graça especial. Então nós vamos entender primeiramente isso. A graça comum é aquela que todos os seres humanos eles têm direito. Todos os seres vivos, todos os homens da terra, crente, não crente, católico, não católico, espírita, não espírita, todos eles têm direito a essa graça. Qual graça que é essa? A graça que eu sempre falo. A gente acorda e a gente tem a vida novamente. A gente tem o nosso fôlego de vida restaurado. A gente tem a graça do Senhor, as misericórdias dele mais uma vez nos alcançando. Ou essa misericórdia só alcança o crente? Não, ela alcança quem não é crente também. Deus dá mais uma oportunidade para ele mais um dia. Essa graça é uma graça que eu falo que é a graça comum, que a gente chama de graça comum. Ela é aquela graça a qual a palavra de Deus fala, né? Faz chover sobre o telhado do rico, do pobre, do preto, do branco, do lilás, do amarelo, do crente, do não crente, do ímpio. A chuva ela vem para todos, o sol vem para todos. Isso é graça comum, todos têm direito. Agora o que Paulo vem tratando aqui é uma graça super especial através do sangue de Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de homens para que ninguém se glorie. Amém? Então nós estamos entendendo que a graça especial é uma graça que somente aqueles que têm a marca da promessa, somente aqueles que creem no nome de Jesus, eles têm direito a essa graça. A graça comum, todos os seres humanos têm direito a essa graça.
E nós vamos falar aqui de cura, então. Nós vamos falar de 3 maneiras de curar. Primeiramente, nós falamos dessa graça para entender, lá no final, como que nós vamos falar de uma cura usando a graça, nós vamos entender isso. Primeira forma de cura, quando a gente se encontra enfermo, é a medicina. A medicina é uma coisa na qual eu já vi muitos crentes abrindo mão dela. Eu já vi muitas pessoas na igreja abrindo mão da medicina. Não vou no médico porque eu sirvo um Deus verdadeiro. E Ele vai me curar. Glória a Deus por isso. Mas Deus deixou a medicina. Deus ele deixou médicos capacitados, pessoas inteligentes. Deus ele foi aquele que trouxe tudo à existência. Ou seja, tudo que nós temos hoje foi criado por Deus. Não deixa de ser Deus nos curando. A gente vai no médico, o médico vai lá, você está com infecção de garganta, te passa ali um remédio, você vai tomar aquele medicamento, daqui a uns dias você está curado daquilo, você está sarado. Não deixa de ser uma cura divina, porque quem trouxe a existência, todos aqueles ingredientes que foram colocados naquele medicamento foi o próprio Deus. Mas para isso ele deu inteligência a homens que foram criando, juntando e fazendo testes com esses medicamentos e viram que funciona. Então essa cura é uma cura na qual todos têm direito, ela faz parte da graça comum. Todos têm direito a ir ao médico, né? Todos têm direito a ir lá no médico, comprar o seu remédio e ser curado. Essa é uma cura que todos nós vamos ter esse direito. E nós não podemos abrir mão dela. Nos tempos de Jesus nós temos Lucas, o evangelista, ele era médico, ele cuidava de doentes. Não só eles, né? Eles seriam os mais famosos aí da Bíblia. Mas nós precisamos entender que muitas vezes o que nós estamos sentindo, nós precisamos, assim como Naamã foi curado, usando a sua fé, nós precisamos usar a nossa fé, mesmo que ela seja de uma maneira pequena. Eu preciso ir no médico. Talvez seja isso que necessita. Você sair da sua casa e ir lá. Porque Deus ele quer te curar, mas para isso ele te deu alguns passos. Então nós não podemos abrir mão da medicina. É o nosso primeiro? Não é o nosso primeiro lugar não. Quando a gente está enfermo, a gente ora, Deus, em nome de Jesus, eu preciso ser curado. A gente põe a nossa fé, a nossa saúde nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E em seguida a gente vai para o médico. Porque o médico é quem vai nos falar, quem vai diagnosticar tudo aquilo que nós vamos ter. Porque na base da oração, se não vier um profeta de Deus vai te falar, você vai ter isso, isso e isso, então é melhor você se cuidar. É só na base da medicina, na base de exames, ultrassons, que você vai saber realmente o que você tem. E muita gente abre mão disso porque baseia a fé de uma maneira errada. Eu creio em Deus, mas não é isso que Deus está te dando. Deus está te dando uma oportunidade de você ir lá no médico e ser curado. E você usa sua fé somente em Deus. Está errado? Não, a nossa fé tem que estar somente em Deus. Mas os passos, nós temos que dar os passos. E esses passos já foram deixados para que nós possamos tomar. Então nós temos que entender que nós não podemos deixar de tomar medicamentos, como eu já vi muitas vezes pessoas falando, eu não vou tomar esse medicamento, eu não aceito esse medicamento. Tudo bem, você pode determinar, você pode usar a sua fé, mas enquanto o médico não falar, para de tomar, o meu conselho, continua tomando. Porque no final das contas você vai ser curado e você vai poder falar, Deus, eu tomei o medicamento conforme foi receitado, para a tua glória eu fui curado. É a graça comum. É uma maneira de sermos curados. Outra coisa, outro ponto, nós podemos ser curados diretamente pela fé. É o segundo ponto. Essa é justamente aquela fé. Quando você toma o medicamento, você já vê que tudo que você tem feito, eu tenho ido no médico, fui no outro, fui no especialista, fui não sei aonde, nada está resolvendo, o médico não acha problema, ou se achou, estou tomando os medicamentos, não resolve. O que eu tenho que fazer? Agora é joelho. Agora eu te falo, agora é pela fé. Agora a nossa cura não depende da graça comum, ela depende de uma graça especial, de algo que somente Deus pode colocar na tua vida. No entanto, que eu já vi pessoas sendo curadas de doenças gravíssimas através da fé. Através da fé em Jesus Cristo. Jesus fez a obra, o Espírito Santo eu creio que fez aquela obra. Eu tenho testemunho de um tio da Carol que ele estava com câncer, se eu não me engano, no estômago. E ele ia fazer uma cirurgia e ele pediu para a gente ir lá orar, lá em Betim. Ele falou, vem cá para vocês orarem, porque eu vou fazer a cirurgia, me parece que era no dia seguinte. E esse câncer está num estado muito avançado, na verdade não foi ele, foi a esposa dele. Parece que corre o risco dele não suportar a cirurgia.
vem cá para orar, aquela coisa toda. Eu falei, não, nós vamos orar assim, em nome de Jesus. Peguei o carro, fomos lá para Betim orar. Chegamos na casa lá, oramos, a gente leu um texto lá, conversamos com eles, levamos uma palavra. No outro dia ele foi submetido à cirurgia. O médico falou, esses exames que fizeram com ele está errado, porque aqui não tem nada disso. Então eu creio que a cura chegou naquela casa, através da fé daquelas pessoas. A cura chegou de uma maneira especial. Ou seja, não dependia simplesmente de Cristo. Estava lá os exames, estava em estado avançado, provavelmente ele nem vai suportar a cirurgia. Pode ter um risco de morte nisso aí. E o médico falou que aqueles exames simplesmente estavam errados, porque quando abriu não tinha nada daquilo. Não tinha nada daquilo, estava num estado muito tranquilo, câncer, foi lá, foi retirado, foi curado, já tem mais de 2 anos isso. E pela fé daquele homem ele foi curado. Assim como tem o texto lá em Marcos, no capítulo 5, que é a cura daquela mulher. Capítulo 5, versículo 25 de Marcos, que diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos. Olha o que nós falamos ali. Muito padecera nas mãos de vários médicos.